O novo episódio do Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com Itaú Cultural, recebe o editor Pedro Vasques, responsável pela obra de Clarice Lispector na editora Rocco. Clarice completaria 100 anos agora em 10 de dezembro, e essa efeméride vem motivando uma série de lançamentos comemorativos pela Rocco. Um dos títulos mais interessantes chegou agora às livrarias. O livro Todas as Cartas reúne a correspondência escrita por Clarice ao longo de quase 4 décadas, de 1940 até 1977, ano de sua morte. A coletânea reúne 284 cartas, quase 50 delas inéditas em livro. O ponto alto aí do livro é o conjunto de cartas que Clarice enviou para escritores renomados que eram seus amigos, como João Cabral de Melo Neto, Fernando Sabino, Nélida Pinhon e muitos outros. Hoje é um tanto óbvio dizer que Clarice é um dos principais escritores da língua portuguesa. Mas nessas cartas ela compartilha com seus amigos muitas dúvidas sobre o próprio talento ou a qualidade de seus textos. Dessa correspondência sai uma Clarice mergulhada em problemas do cotidiano, quase sempre insatisfeita com seu trabalho e muitas vezes angustiada por questões financeiras. Um retrato um tanto diferente da imagem que se formou ao longo dos anos de uma escritora hermética e um tanto sofisticada. O livro de cartas é fruto do trabalho de Teresa Monteiro, biógrafa de Clarice, e da pesquisadora Larissa Vaz, com o apoio de Paulo Gurgel Valente, filho e curador da obra de Clarice. O editor Pedro Vasques, que coordenou a produção do livro, explica agora pra gente a importância dessas cartas. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e este é o podcast Ilustríssima Conversa. Pedro Vasques, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. O livro lá que você coordenou, né, reúne quase 40 anos de correspondência, né, de 1940 até a morte de Clarice em 77. Que retrato ou quais retratos se formam de Clarice a partir desse material? Eu acho que são duas facetas, né? Algumas pessoas já haviam percebido isso na correspondência, né? Como a própria Teresa Monteiro, que organizou 2 livros anteriores de correspondência dela, o Minhas Queridas, né? Que era correspondência só com as irmãs, e o outro Correspondências, que era uma seleta de coisas assim, avulsas, disparatadas, né? E o professor Carlos Mendes de Souza, de Portugal, que é muito assim conceituado, ele é considerado por alguns como o maior especialista europeu da Clarice, né, na atualidade. Ele apontou exatamente isso, que ali você tem um valor, a correspondência dela tem um valor biográfico e um valor literário, né? O valor biográfico se dá mais evidentemente nas cartas para as irmãs e para a família de um modo geral, né? Porque você tem carta ao namorado, que depois se torna marido, você tem carta para o filho, quando vai fazer um intercâmbio no exterior, você tem carta para os cunhados e tudo. Nessa passa a dimensão íntima, embora passe também um pouco da dimensão profissional, porque a Tânia Kaufmann, uma das irmãs dela, né, era a Tânia Kaufmann e a Elisa Lispector. A Tânia funcionou muito como uma agente informal da Clarice, porque como Clarice vai muito cedo para o exterior, pelo fato dela ter casado com o Maurício Gurgel Valente, que era um colega de universidade, né? Eles fizeram direito junto, e ele entrou e ela publicou o primeiro livro e foi para o exterior de imediato, né? Em 1943. Então, a Tânia foi quem ajudou ela a fazer essa ligação com os editores. Então, nessa correspondência aparentemente familiar, também tem muita coisa de valor literário. E na correspondência literária, aí com amigos assim, que são amigos esplêndidos, né? Porque
o Lúcio Cardoso, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, né, Nélida Pinhon, João Cabral de Melo Neto, que inclusive foi uma surpresa. Esse material todo do João Cabral foi encontrado somente agora, não é? Então, ela tem esse livro tem esse valor assim muito de esclarecer detalhes biográficos, já que ela passa praticamente 2 décadas fora do Brasil, né? Então a vida dela não foi presenciada por nós brasileiros aqui. E, por outro lado, que eu acho assim o mais substantivo, mais importante, né, para os pesquisadores, esclarece muitas coisas sobre o fazer literário e sobre as motivações para fazer alguns livros. Desse material inédito, né, que são cerca de 50 cartas, o maior destaque talvez seja a troca de conversa com João Cabral, né, João Cabral de Melo Neto. E ali nós percebemos como os amigos tiveram uma influência muito grande, né, na obra de Clarice. Com João Cabral, ela se abria, dividia suas dúvidas, põe em dúvida, né, o talento, o que ela escrevia. Eu separei aqui algumas das confissões mais curiosas que ela fez a Cabral, né? Por exemplo, ela disse certa vez: "Minhas crônicas são muito fracas, porque não dou para cronista. Faço isso para ganhar dinheiro." Ou então, quando ela compara o seu estilo, né, ao estilo de João Cabral, ela disse o seguinte a ele: "O que eu invento vem cercado de 1000 bobagens. O que você inventa já é o essencial. O meu luxo é triste, sua pobreza é farta." A Clarice, você falou algumas coisas muito interessantes, porque hoje a gente sabe que a Clarice é aclamada não só aqui no Brasil, mas no universo da língua portuguesa, né, como uma das maiores escritoras, né, de todos os tempos, independente de gênero, né, como um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa. Porém, isso nem se discute, né? Isso é uma coisa dada realmente como líquida e certa. Mas ela nunca teve essa certeza, ela sempre foi uma pessoa insegura, né? Ela sabia que ela tinha algo a contribuir, que ela tinha algo importante a passar, mas ela não tinha, por exemplo, essa disciplina. O que ela elogia no Cabral é exatamente o que ela não tem, né? O João Cabral de Melo Neto é aquela poesia assim depurada que você não tem coragem de mudar nenhuma vírgula, né? De acrescentar nada. Parece que tudo assim foi uma espécie de Miguel Ângelo, né? Aquela escultura está tão perfeita que se você der um toquezinho vai destruir a harmonia, né? E ela, como ela escrevia de uma maneira muito fragmentada, né? A gente sabe, pedacinho de papel, coisas, e depois ia colando aquilo tudo, ela percebia que ela não tinha essa disciplina. Na coisa da crônica, chega a ser até engraçado, porque ela era muito amiga do Rubem Braga, né? E isso ela conta até numa das crônicas. Ela chega a chamar o Rubem Braga do pai da crônica, né? Isso esquecendo Machado de Assis, Olavo Bilac, todos os cronistas do século XIX, né? Porque a crônica aqui no Brasil tem uma tradição muito longa, né? Mas ela dizia que o Rubem Braga era o pai da crônica e ela vai pedir uns conselhos a ele. E ele dá uma série de conselhos e depois ela vai reclamar com ele, assim, que ela não está conseguindo. Aí ele falou, mas você não está fazendo nada do que eu falei, né? Aí ela falou, eu não consigo, porque realmente ela não consegue ficar presa a gêneros, a fórmulas, né? De você chegar assim, seria uma tentativa praticamente possível de domesticá-la. Ela é como se fosse um cavalo selvagem, né? Correndo, ela gosta muito de cavalo, por isso que eu vim com essa imagem, né? Um cavalo selvagem correndo na pradaria assim, e que ninguém pode domesticar. Não é aquele cavalo que vai ter lá um sujeito corajoso, que vai ser o único para domesticar. Ela é indomesticável, e nem por ela mesma, porque ela diz, ela não consegue nem quer conseguir
se encaixar naquele modelo. E é isso que é a força dela, porque, por exemplo, você vê que as crônicas, como ela diferentemente de outros cronistas, ela não está presa ao fato, né, nem ao momento, porque a crônica é uma derivação do jornalismo, né? Então tem sempre alguma relação com a realidade externa, né? Só que, mesmo quando ela trata de um tema concreto, uma baleia que encalhou no Leblon, a baleia não está preocupada com aquela baleia, que dia que a baleia encalhou, como tirar a baleia, nada disso. É a morte de um animal, né, majestoso, assim. A partir daí, ela faz um comentário que é atemporal e é sempre metafísico, né? Mesmo quando ela passa assim, ela vê um sujeito puxando um coati numa coleira, uma coisa estranhíssima, né? Realmente um camarada usando um coati como um animal de estimação, como se fosse um cachorrinho. Mas a partir daí é sempre um voo subjetivo, né? E ela então se mantém sempre fiel a ela mesma, mas ela admira esses amigos, como o Fernando Sabino, por exemplo, que tem uma disciplina férrea, né? E inclusive ajuda muito ela, está tudo nessas cartas, né? Na confecção da Maçã no Escuro, mas é porque o Sabino tinha uma outra personalidade, tanto que ele vai se tornar editor dela, né, na editora Sabiá, junto com outro amigo dela, o Rubem Braga. O Rubem Braga já não era tão cartesiano quanto o Fernando Sabino, né? Era mais lírico. Mas o Sabino, além de ser um bom escritor, ele era um excelente editor. E o editor, às vezes, é um trabalho ingrato, porque você tem que ter muita paciência, muita disciplina. Ao passo que você está escrevendo, você vai... Ela mesmo várias vezes faz crônicas que ela intitula assim, Ao Correr da Máquina. Como você comentou, o Fernando Sabino talvez tenha sido o amigo com maior influência na obra de Clarice. E isso apesar deles terem estilos bem diferentes, né, estilos literários, eles tinham um vínculo de amizade bastante forte. Pouco antes até de morrer, o Sabino reuniu sua correspondência com a Clarice no livro Cartas Perto do Coração. E nessa coletânea agora que você lança pela Rocco, né, também há muitas cartas da Clarice para ele. E é muito interessante ver ali, pelas cartas, o bastidor da escrita do romance A Maçã no Escuro, né, da Clarice, porque o Sabino teve uma influência muito grande. O Sabino fez 204 observações sobre o livro e a Clarice acatou quase todas, né, essas sugestões. O próprio Sabino depois disse que ficou surpreso de como a Clarice ponderou e aceitou as sugestões que ele fez, né? Ele ficou, nas cartas dele, você percebe que ele ficou desconcertado, porque tudo que ela normalmente não aceitava esse tipo de conselho, né? Mas tudo que ele observa, ela vai e observa que ele estava correto. Então, ele fez essas coisas todas, mas pensando assim, ela vai acatar, sei lá, 10%, né? Ela acatou praticamente tudo. Aí ele ficou assim, não, mas você não precisa. Eu falei assim, tipo assim, o que eu achei, mas ela percebe que tudo aquilo foi um benefício para ela, né? Essa é a inteligência do autor que percebe que o editor, que aí o Sabino está funcionando como um editor informal, né? Percebe que o editor está trabalhando em prol dele, né? Porque o bom editor, eu acho, é igual o George Martin para os Beatles, né? Só quem se interessa no detalhe vai saber, o George, isso foi um arranjo que o George Martin, não sei. Mas eles, Beatles, sabem qual foi a importância, né? Porque ele está trabalhando para a obra deles, né? Ele, George Martin, trabalhando para a obra deles. O Sabino, assim como o editor que assim respeita e admira o autor, está trabalhando para o autor, porque o nome do editor nem sai, ou quando sai é naquela coisa de crédito pequenininho, só a mãe dele vai ver, né? Se ele mostrar. Em geral, vendo a correspondência dela com os amigos, a gente percebe como a Clarice sempre foi muito crítica, né, com o próprio trabalho.
embora muitas vezes ela diga que não é modesta, né, que ela não faz esse tipo, ela se refere de forma autodepreciativa, né, ao longo em quase todas as cartas. Sobre A Maçã no Escuro, é muito curioso, ela diz o seguinte a Sabino: ele, né, o romance, é tão descosido e tão mal escrito que muitas vezes não dá jeito de consertar. E numa outra carta para João Cabral, também é uma confissão, um trecho muito curioso, que ela diz o seguinte: cada vez mais acho, como você, que o romance não é literatura. E você percebe que ela acha isso mesmo, porque tirando A Hora da Estrela, que é uma coisa de fato à parte, os romances dela são meio que prosa poética, não é? Tem uma fragmentação, a fragmentação de, por exemplo, Um Sopro de Vida e Água Viva é como se fosse realmente uma escrita poética, né? Ela não está preocupada em contar uma historinha, né? Essa exceção da Hora da Estrela é muito interessante porque é quase que assim, um ajuste de contas com a infância, né? Porque ela bota Macabeia em Alagoas. A gente sabe que Alagoas foi o primeiro lugar no qual ela morou no Brasil, Maceió, né? Porque veio com os pais. Nenenzinha, nem tem memória dali, né? Depois ela fica no Recife até os 15, 16 anos, né? Mas essa diferença dessa vida pobre, porque ela teve uma vida, o pai foi obrigado a ficar meio que assim um caixeiro viajante, vendedor de tecidos, né? Com uma esposa doente, entrevada, e 3 filhas para criar, né? Então, ela teve uma infância muito difícil, que até ela sempre, você mesmo comentou agora há pouco, ela sempre fala dos problemas financeiros. Ela tem problemas financeiros até o final da vida, né? E então o que ela transfere para Macabeia é a retirante típica, né? Coitada, porque ela é feiosa, é meio burrinha, né? Tudo isso, ela até escuta a rádio relógio para se educar, né? E Clarice, ela é bonita e inteligente, mas ela também fez seria não é uma retirante propriamente dita, mas é uma migrante interna, né? Foi uma migrante de verdade, vindo da Ucrânia para cá, e depois internamente ela também fez o percurso da Macabeia. E ela sabe disso, né? Ela vê isso. Mas os outros, então esse seria o único romance realista, né? Os outros são poesia, né? Os outros são pura poesia. E introspecção, fluxo de consciência, né? Uma outra carta muito interessante é uma que a Clarice escreveu em 75 ao crítico Edgar Pereira, em que ela contesta ali um mito que perdura até hoje em relação a ela, né? Supostamente a Clarice teria dito numa entrevista que quando ela escrevia, ela caía num transe ou numa coisa semelhante, né? E essa imagem de criação quase mediúnica ficou muito associada a ela. O Edgar Pereira, esse crítico, citava esse trecho dessa suposta entrevista num livro que ele escreveu, e a Clarice leu e depois escreveu a ele contestando isso. Falou que nunca tinha dito isso, né? Então a Clarice escreveu o seguinte: jamais caí em transe em minha vida. Não psicografo, nem baixo em mim nenhum pai de santo. Sou como qualquer outro escritor. E ela completa: habituei-me a trabalhar sendo interrompida por telefonemas, cozinheiras e crianças. Eu tenho tendência a acreditar nela. Pelo seguinte, a gente viu, tem essa foto linda da Cláudia Andujar, que ela está com a máquina né, ela escrevia com a máquina sobre os joelhos, que eu acho até uma coisa desconfortável, porque naquele tempo as máquinas eram pesadas e para você bater... Eu fiz até um test drive, né? E achei aquilo assim desconfortável, assim, porque hoje em dia você escrever com um laptop levinho sobre o joelho
é outra história, e o toque é muito suave, né? Aquilo não incomoda muito, mas a máquina realmente achava... mas é um fato, todo mundo testemunha que ela escrevia assim, justamente para poder administrar a vida da casa, né? Falar com a empregada, atender o telefone e ver as crianças indo, voltando da escola, perguntando alguma coisa. E isso tem que lembrar que ela era jornalista na sua formação, né? Porque ela começa a trabalhar em jornal quando ainda era estudante de Direito na Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, né, a Federal daqui do Rio de Janeiro. E ela começa a trabalhar já no Jornal à Noite, depois ela trabalha no que vem a ser a Agência Nacional, né? A gente que é jornalista, também sou, né, também vivi aquele ambiente de redação, com aquele matraqueado, a máquina de escrever, só as máquinas já faziam um barulho infernal. Depois tem aquela sala de rádio que fica ligada lá no rádio da polícia, toda hora o camarada, e aconteceu isso, vamos mandar alguém para lá, não sei o quê. E a televisão, que a televisão toda hora surge uma chamada de algum acontecimento de última hora, e na hora do jornal eles sempre botam alto, né? Então, a gente que tem essa vivência de jornal, não dá para ser transcendental. Você é muito objetivo, você tem que aprender a escrever nas piores condições externas possíveis, né? E ela faz isso. E o testemunho, uma das coisas bacanas desse negócio de ser esse escudeiro póstumo da Clarice foi conhecer pessoas assim como a Marina Colasanti, a Nélida Pinhon, pessoas que eram muito próximas dela, e pessoas que desfazem esse mito. Por exemplo, fizeram a estátua dela lá no Leme com um cachorrinho Ulisses, né? Que era o cachorro dela. O último, ela gostava muito de bichos, né? Conforme você sabe, e o último era o Ulisses. Aí foi muito engraçado. A gente estava fazendo justamente um podcast com a Marina Colasanti a respeito do pós-fácil que ela escreveu para essa edição do Centenário, e ela disse: eu tinha horror daquele cachorro, eu adorava aquele cachorro, eu não suportava aquele cachorro, ele deu até uma mordida na cara dela. Um dia ele mordeu, parece, até dar ponto, coisa. Então você tem um testemunho assim perto, e elas dizem o seguinte: de repente ela pegava um pedaço de papel aqui, uma conta, um envelope, né, e escrevia, anotava algumas coisas. Isso no fluxo do dia a dia, né? Então ela vai anotando aquilo e vai guardando numa caixa para depois aproveitar ou não, somar ou não. Então, muitas das coisas que ela escreve, não só ela está totalmente alerta, como ela está no meio de uma coisa bem banal, né? do fluxo de existência. Está numa loja, está no cinema, numa coisa, ocorre uma ideia, ela bota ali para desenvolver ou então para somar, para colar com outra. Então, realmente você não tem esse testemunho dela, como você tem de alguns escritores, por exemplo, o Simenon. Lembra que o Simenon escreveu o livro em uma semana, tudo isso, né? Mas ele tinha uma espécie de uma edícula, né, na casa dele, depois que ele ficou famoso, né? Era um escritório externo lá, e aí ninguém pode perturbar. É aquele troço, bota a tabuleta assim, gênio trabalhando. Aí ninguém perturba, você não sabe se ele ficou ali 12 horas recebendo aquela inspiração do astral para fazer o livro ou não, mas você sente que existe, em alguns casos de escritores, esses relatos assim, de tentativa de isolamento. Ela não tem nada disso. Quando ela está lá em Berna, é engraçado que ela termina, eu acho que é o Lustre, né? que é o segundo romance, e ela termina e ela fala assim: terminei o livro e fui para a maternidade quase no dia seguinte, entendendo? Ela estava ali gestando duas coisas, né? Gestando o primeiro filho, Pedro, e gestando o livro. Então ela tem, ao contrário, ela tem uma capacidade, isso sim, invulgar, de concentração
no meio do caos. Você nunca ouve falar assim, ela se retirou. Mesmo a gente falou da Hora da Estrela, né? Ela fez uma viagem no ano anterior, né, à escrita do livro, na qual ela fica hospedada na Praça Marcel Pinheiro, onde ela morava quando criança. E ela, abrindo a janela do hotel, ela via o sobradinho no qual ela habitou, né? Foi ali que foi gestado a Hora da Estrela, né? Porém, você vê, no momento que ela está escrevendo, ela não sente necessidade de voltar para lá ou de fazer qualquer tipo de pesquisa, nada disso. Tudo é elaborado antes na mente e depois ela coloca no papel. E, Paulo, eu queria que você contasse para a gente também um pouco como foi o processo de localizar essas cartas, né? Cartas que a Clarice escreveu ao longo de tanto tempo para tantas pessoas. A dificuldade, aí foi o trabalho da Larissa Vaz, e também o Paulo Valente também entrou nessa, claro, porque foi ele, por exemplo, que encontrou esse material do João Cabral. Foi dos últimos achados, né? Graças ao pessoal da Casa Rui, da Fundação Casa de Rui Barbosa. E a Larissa ficou indo atrás de todos os documentos, com pistas também dadas pelo Moser. O Benjamin Moser ajudou, indicando alguns arquivos assim pessoais, né, para ela procurar também, porque ela não tem cópia de nada. Ela não tem cópia de nada. Então, a correspondência é encontrada no destinatário. E, no caso, como ela também já faleceu em 1977, muitos dos destinatários morreram nesse meio tempo. Então, já estão com o herdeiro, ou então já passou para uma fundação, passou para um arquivo público, né? Tudo isso. Então, teve essa dificuldade. Ela escrevia para o interlocutor, não escrevia para a história. É isso que eu acho a grande autenticidade dela. A Clarice faria 100 anos agora em dezembro, né? O que é uma nova oportunidade de se comentar, relançar, de deixar a obra dela em destaque, né? Ela, Clarice, é a principal escritora brasileira e nos últimos anos também vem rompendo as barreiras internacionais, né? Acho que desde da biografia que o Benjamin Moser publicou, ela teve um certo boom nos Estados Unidos, despertou muito interesse e teve alguns relançamentos lá também. E apesar de ser uma autora tida como difícil, né, hermética, ela também é muito curiosa, ela é campeã de citação em redes sociais. Tanto assim que muitas frases são atribuídas a ela, sem serem delas, né, falsamente atribuídas a ela. E essa popularidade se mede também na vendagem de alguns títulos, né? Vocês lançaram há pouco tempo uma coletânea Todos os Contos, que chegou a figurar em algumas listas dos mais vendidos, teve bastante repercussão. Então, diante de tudo isso, qual é o segredo de Clarice para conciliar essa qualidade, essa sofisticação, com uma popularidade que é incomum para escritores do nível dela, né, semelhantes a ela? A Clarice, ela teve uma coragem literária e uma coragem pessoal que estava assim muito além do seu tempo. Eu acho que agora o público entrou em sintonia. Por quê? No momento em que ela está estudando, na década de 1940, mas vem o iniciozinho da década, o Brasil tinha uma maioria de analfabetos. Você, juntando todas as universidades, primeiro que eram poucas, todas as faculdades do Brasil, não dava 90 mil estudantes universitários. Hoje, você tem, em que pese pode dizer que algumas faculdades não têm qualidade, mas você tem mais de 6 milhões de estudantes. Então, como ela é uma autora, vamos colocar entre aspas, difícil, ela precisou desse público, né? Hoje o público está mais preparado. Nesse meio tempo surgiram também os programas de governo, como PNLD, como também surgiram as festas literárias, né? A Flip, Passo Fundo, Flipossos, né? Várias oportunidades de assim, vulgarização da literatura
que beneficiaram não só ela, mas o público em geral, né? Só que ela tem realmente um status diferente, porque ela é uma personagem mítica. Eu acho que ela se parece muito com Frida Kahlo, nesse sentido. Frida Kahlo já era uma militante comunista, ou seja, uma pessoa mais engajada, né, nessa vida política. Mas Clarice também se coloca politicamente. E Frida Kahlo também viveu à sombra do marido, né, o Diego Rivera, e só tem um reconhecimento, uma consagração póstuma, né? E detalhe importante, também teve uma vida muito difícil, que a vida da Clarice não foi fácil. A da Frida Kahlo teve aquele acidente de ônibus, ficou prejudicada por resto da vida, não pôde ter filho, no final ela perde uma perna, né? Que é obrigada a amputar uma perna e tudo. Então ela teve uma vida mais dramática que a Clarice. Mas Clarice também teve, porque ela nasce na Ucrânia, na época dos pogroms, é trazida para cá, né, no colo, como ela diz, nunca pisei na Rússia, porque eu vim beber de colo, né? Então ela é expatriada, ela é cortada daquela cultura, né? Aí vem para cá, vai para Alagoas, de Alagoas vai para o Recife, do Recife vem para o Rio. Quando ela, vamos dizer assim, sentou aqui no Rio, casa com um diplomata, vai para a Itália em plena Segunda Guerra Mundial, em plena guerra. E ela até trata lá dos soldados, né, em Nápoles, soldados feridos, chamados pracinhas, né? Depois ela vai para Berna, depois ela vai para Torquay e depois, finalmente, para Washington. Só que, detalhe, ela não gostava de morar no exterior. Então, isso está nas cartas, né? Você vê, a de Berna é até interessante, que ela começa descrevendo Berna, como Berna é bonitinho, todo mundo, todas as suíças são coradinhas, bem comportadas, não sei o quê. No final, ela já está reclamando que aquilo ali é de uma paz infernal, ela não aguenta aquele silêncio, aquela perfeição, aquela organização. E você percebe que isso é verdade, que ela poderia ter se fixado em outro lugar, talvez até permanecido nos Estados Unidos, já que os filhos foram educados ali, né? O próprio Paulo Valente nasceu em Washington, mas ela quer vir para o Rio, ela quer vir para o Brasil e ela quer vir para o Rio, que foi onde ela cresceu, né? Na adolescência, assim. Se tornou mulher, né? E aí ela fica no Rio e nunca mais vai, ela só viaja circunstancialmente. Aí tem um convite para falar na Universidade do Texas, vai uma outra vez a Paris, parece que vai a Buenos Aires também, num evento, aquele congresso de bruxaria em Bogotá também, né? Você percebe que as cartas, elas têm muitas cartas na década de 40 e 50, depois vai mexendo na década de 60 e na década de 70 verdadeiramente minguam. Por quê? Ela está perto das pessoas queridas. Ela sente muita falta. Você deve ter reparado que muitas vezes ela fala assim, escrevam, por favor. Para o Lúcio Cardoso, ela fala assim, escreva nem que seja para dizer que você não tem nada a dizer, só para dar um alô, só para ter essa relação que fazia falta a ela, né? Então, eu acho que ela tem uma verdade interior que as pessoas percebem hoje em dia. Isso não é um fenômeno de marketing, nada disso. Agora, a gente está fazendo bonitas edições de centenário, coisa, claro, porque é um merecimento dela, uma homenagem a ela. Mas, assim como os Beatles, por isso que eu citei os Beatles, não foi por acaso, que eu acho que também tem muita semelhança, eram pessoas de origem humilde. Um pai era marinheiro, o outro era motorista de ônibus, o outro parece que era carteiro, né? Pessoas de origem muito humilde e que produzem uma obra que ultrapassa
a eles mesmos, né? É um fenômeno assim que, numa época em que não existiam essas campanhas, né? Porque eles são anteriores, hoje em dia você lança um ídolo, existe uma preparação, um investimento, né? Aquilo ali foi tudo uma coisa muito casual. E assim como ocorre com os Beatles, que tem Beatles maníacos que nasceram muito depois dos Beatles ter acabado, você tem claricianos que nasceram muito depois da Clarice ter falecido. Então, isso corresponde a uma verdade. As pessoas veem nela algo que fala à alma, ao coração delas, né? E Pedro Vasques, muito obrigado aqui pela sua participação. Foi um prazer e é sempre muito gostoso, muito bom falar de Clarice Lispector também. Este foi o podcast Ilustríssima Conversa, uma parceria da Folha com Itaú Cultural. A edição de som foi de Stefano Maccarini. Até a próxima edição.